Muito bem, meus irmãos e amigos, estamos aqui de volta com mais uma edição do programa Canhoba Notícias, trazendo com certeza as principais informações da semana para você, deixando tudo atualizado, deixando tudo bem explicado. A gente dá continuidade ao programa Canhoba Notícias deste sábado, dia 10 de agosto de 2019. Olha só, trio é preso, suspeito de assaltar ônibus em Avenida de Aracaju. Homens foram encontrados com armas brancas e objeto das vítimas. 3 homens suspeitos de assaltar um ônibus do transporte coletivo nas imediações da Avenida Marechal Rondon, em Aracaju, foram presos por agentes do Centro de Operações Policiais Especiais, o COP, na noite desta última quinta-feira, 8 de agosto. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, SSP de Sergipe, a prisão ocorreu após o motorista do coletivo e as vítimas irem até a unidade para pedir ajuda. O trio foi localizado nas proximidades com os documentos e celulares roubados, além de 2 armas brancas. Olha só, notícia importante, né? Eleitores que não tiveram biometria reconhecida durante votação devem atualizar seu cadastro. Segundo o TRE, nas últimas eleições, 153 mil eleitores sergipanos não foram identificados pelas digitais. Eleitor cadastra biometria. Os eleitores que não tiveram a biometria reconhecida durante as votações, mas o TRE ressalta que este processo é feito de forma criteriosa pelo presidente da sessão eleitoral, com checagem dos dados pessoais. Ainda conforme o tribunal, geralmente o problema na identificação biométrica do eleitor acontece por algum desgaste na digital. Maneira de posicionar o dedo no terminal de identificação, qualidade da coleta da biometria ocorrida no cartório, entre outros casos. Olha só, vamos aqui atualizar outra matéria para você, rapidamente, né? Pois bem, uma notícia séria para a gente aqui agora. Olha só, ponte que liga Aracaju a Socorro é desbloqueada por manifestantes. A ponte que liga Aracaju ao município de Nossa Senhora do Socorro foi bloqueada por cerca de 2 horas por manifestantes na manhã desta última quinta-feira, 8 de agosto. O grupo faz parte da ocupação Beatriz Nascimento, localizado no bairro Japãozinho, na capital. Depois de um tempo de negociação entre manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, a ponte localizada no bairro Coqueiral foi desbloqueada. A informação passada pela coordenadora do movimento, Najera Santos, a construção das casas teria sido prometida pelo governador há cerca de 2 anos, mas nada foi feito. Cerca de 50 famílias moram na área. O governador disse que doaria metade do terreno, mas não é possível que 50 famílias estejam na área e apenas partes dela recebam moradia, explicou. Em nota, o movimento disse que exigimos, em ato nas ruas, que seja cumprido o direito à cidade e habitação popular digna com a doação de todo o terreno, que atualmente cumpre sua função social somente porque está em mãos do MTST Sergipe. Então aqui são as principais matérias do segundo bloco. E eu quero agora, nesse exato momento, trazer uma explicação, já que estamos aqui trazendo informação e notícia
sobre o que caracteriza o estupro. Vamos ouvir essa explicação, depois eu volto com o terceiro bloco da Canhoba Notícias. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo deve ter acompanhado, durante essa semana, aquele polêmico caso do rapaz que ejaculou no pescoço de uma passageira dentro de um transporte coletivo em São Paulo. O caso gerou grande revolta nas redes sociais, principalmente após o juiz do caso entender que não houve estupro e mandar soltar o rapaz. Todo mundo ficou revoltado. Mas e aí? Será que a conduta daquele juiz foi correta? O que diz a lei sobre isso? Será que situações como beijo forçado, uma cantada no meio da rua, passar a mão no corpo do outro sem o consentimento daquela pessoa pode configurar algum tipo de crime? Pode dar problema? É sobre isso que nós vamos falar hoje. O Código Penal ele traz que o estupro ele se dá em toda aquela situação em que a vítima ela é constrangida a praticar um ato sexual sem o seu consentimento mediante o emprego de violência ou de grave ameaça. Então é o ato de constranger alguém à prática de um ato sexual que ela não quer mediante o uso de violência ou de grave ameaça. O que eu quero que vocês entendam aqui é que esse constranger não é aquele constranger de fazer a pessoa passar vergonha, de humilhar a pessoa. Caso contrário, aquele rapaz que ejaculou no pescoço daquela mulher estaria preso, não teria feito outra vítima. O constranger aqui é o de coagir, de forçar, mediante violência ou grave ameaça, a pessoa à prática do ato sexual. No caso específico que nós estamos tratando, o rapaz foi solto porque o juiz entendeu que não houve crime de estupro, porque não houve violência ou grave ameaça. Houve uma contravenção penal, a contravenção da importunação ofensiva ao pudor. Por ser uma contravenção punida com multa, o rapaz não poderia ficar preso. Só que, como vocês já sabem, 3 dias depois dele ser solto, ele foi e praticou outro ato. Com a ideia de que estupro é só sexo, é só conjunção carnal, é só penetração da genitália masculina na feminina, mas não, sexo, um beijo forçado pode configurar estupro. Acredite você ou não. Passar a mão no corpo de uma mulher, no transporte coletivo ou num local público sem o consentimento dela, ou até mesmo fazer comentários ofensivos e de cunho sexual para uma mulher na rua, ou tirar foto das partes íntimas dela, será que pode configurar crime? Infelizmente, essa conduta, apesar de contrária à lei, não configura crime. Configura contravenção penal da importunação ofensiva ao pudor, punida simplesmente com multa. Nós sabemos e também estamos de acordo com o fato de que a nossa legislação precisa mudar em relação a isso. Nós precisamos de uma legislação que puna essas condutas como criminosas, justamente para coibir a prática cada vez mais reiterada dessas coisas. Talvez não um crime de estupro, mas mudar a lei para configurar um outro crime nessas situações. Passar cantada numa mulher, cantar uma mulher, assoviar para ela, fazer comentários, gracinhas no meio da rua, também pode configurar importunação ofensiva ao pudor. Forçar uma mulher, seja ela sua companheira, ou um homem também, o seu companheiro, seu esposo, seu namorado, enfim, alguém com quem você tem um relacionamento, a prática de ato sexual, será que é crime? Sim, é crime de estupro, é um típico caso de crime de estupro. E atenção, se a vítima tiver menos de 14 anos, caracteriza um crime ainda mais grave, que é o crime de estupro de vulnerável, ainda que ela esteja de acordo na prática do ato sexual. Dar em cima de alguém nas redes sociais, será que configura crime? Acredite você, não configura crime, mas pode também configurar a contravenção da importunação ofensiva ao pudor. Então, cuidado aí com o que você está fazendo, porque além de queimar seu filme, você pode ser denunciado, tá? Vai com calma aí, tá? Bom, outra situação, para fechar, o chefe, o empregador, que se utilizando da sua posição de chefe, força uma relação sexual ou outro tipo de envolvimento sexual com seu funcionário ou sua funcionária, pratica crime? Pratica. Aqui nós temos o crime específico do assédio sexual. Aquele assédio que todo mundo fala, eu fui assediada. Não, amiga, você só foi assediada se você sofreu o assédio do seu empregador. Pessoal, muita atenção com esse assunto, ele é muito sério, vamos ter muito cuidado. Essa é a nossa dica da semana, fiquem com Deus e até a próxima.